santa, bendita, poderosa, eficaz, não é? Autoritativa, gloriosa, pura, limpa, maravilhosa Palavra de Deus. Porque é isso tudo e muito mais que ela é. Vamos ler então, meus amados. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Podemos ficar sentados. Meus irmãos, o título do meu sermão de hoje é O Senhor do Sábado, a graça soberana que restaura os impotentes. Ao concluirmos o capítulo 4 de João, nós fomos vendo, contemplamos uma sucessão de acontecimentos que nos revelam quem Jesus é. Em Samaria, vimos que ele é o Messias prometido, que oferece água viva aos pecadores sedentos. Depois, em Caná da Galileia, contemplámos o seu poder ao curar apenas pela sua palavra o filho do oficial do rei. E João termina esse mesmo capítulo, o capítulo 4, dizendo que esse era o segundo sinal realizado por Jesus na Galileia. É claro, como todos nós sabemos, e eu tenho-vos vindo a falar, que esses sinais não foram registados apenas para impressionar os leitores. João vai selecionar cuidadosamente cada milagre para revelar de uma forma progressiva a identidade do Senhor Jesus. Cada sinal é uma janela aberta, uma janela que se abre e que nos permite contemplar cada vez mais da glória do nosso Salvador. Agora, ao entrarmos no capítulo 5, percebemos uma mudança
importante na narrativa de João. Até aqui, muitos tinham recebido Jesus com admiração. Alguns haviam crido nele. Outros ficavam maravilhados com os seus sinais. Agora nós percebemos que começa a crescer aqui uma oposição aberta e intensa à pessoa de Jesus. O mesmo Cristo que ofereceu água viva à mulher samaritana e vida ao filho do oficial do rei, agora vai encontrar em Jerusalém o quê? Corações endurecidos pela incredulidade e pela força da religiosidade. João leva-nos, reparem, de uma cidade samaritana para a cidade santa. Não é? Leva-nos de um poço, o poço de Jacó, para um tanque. Leva-nos de uma conversa privada para um confronto público. Do milagre que acaba por ser recebido com muita alegria para um milagre que vai despertar perseguição. Mas este milagre leva-nos a uma pergunta muito importante, decisiva. Quem é este homem que cura no sábado e afirma ter a mesma autoridade que Deus? Esta é a pergunta que vai dominar todo o capítulo 5. E até posso vos dizer mais, talvez esta é a pergunta que vai dominar todo o resto do Evangelho de João. Porque João vai nos levar até lá à frente, passo a passo, à confissão feita por Tomé. Vocês lembram-se? O que é que Tomé diz? Senhor meu e Deus meu. E esse é Jesus. Amém? Muito bem. Nós que vivemos numa cultura obcecada por soluções rápidas, como temos falado, reparem como é que acontece hoje em dia. Se existe uma dor, o que é que nós fazemos? Nós procuramos logo um medicamento para tratar da dor. Se existe um problema emocional, procuramos logo uma boa terapia para resolver esse problema. Se existe um vazio, procuramos preenchê-lo com entretenimento, com qualquer outra coisa. O homem moderno tem este modo de pensar. Ele acredita que todos os seus problemas podem ser resolvidos através da ciência, da tecnologia, da psicologia, do progresso social. Mas o Evangelho confronta essa ilusão do homem moderno. O Evangelho diz-nos que o maior problema do ser humano nunca foi, nem nunca será, físico. Nunca foi económico, político, social. O maior problema do homem é espiritual. Desde a queda de Adão, que toda a humanidade, como todos nós sabemos, nasce espiritualmente morta. Efésios 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo não diz que nós estávamos doentes, que nós estávamos enfraquecidos. Paulo não diz que nós precisávamos de incentivo. Ele é claro ao dizer: estávamos mortos. E como todos nós sabemos, um morto não se consegue levantar sozinho. Um morto não pode pedir ajuda. Um morto não pode cooperar com quem deseja salvá-lo. Ele precisa que vida lhe seja dada. É exatamente isso que o capítulo 5
de João nos mostra. Reparem que este enfermo, este paralítico, não representa apenas um homem enfermo, impotente, sem forças, sem esperança, incapaz de mudar a sua própria condição. Reparem que enquanto aquele homem esperava inutilmente por uma água que nunca lhe poderia garantir cura, o verdadeiro doador da vida caminhava silenciosamente entre a multidão. Ele não foi chamado, Jesus não foi chamado para ali. Jesus não foi procurado. Jesus não foi convidado. Foi Jesus quem tomou a iniciativa mais uma vez. Reparem que João permanece desenvolvendo os grandes temas do Evangelho. E este é um dos grandes temas do Evangelho. A salvação começa sempre em Deus e não no homem. Reparem, foi assim em Samaria, foi assim com o oficial. Agora encontramos Cristo caminhando entre homens desesperados para demonstrar novamente que a graça soberana alcança aqueles que não podem fazer nada por si mesmos. Este milagre, meus irmãos, não é apenas uma cura. É uma parábola viva da salvação. Mostra quem somos, mostra quem Cristo é e mostra como é que Deus salva pecadores. Deixem-me dar-vos um pouco do contexto histórico e literário. Reparem que João vai dizer no versículo 1: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Bom, João aqui não nos vai identificar qual era esta festa. Ao longo do Evangelho nós percebemos que as festas judaicas servem como palco para a revelação progressiva da identidade de Jesus. Na Páscoa, Cristo revela-se como o verdadeiro Cordeiro. Na festa dos tabernáculos, ele apresenta-se como a água viva e a luz do mundo. Na festa da dedicação, ele declara-se ser ele o bom pastor. Aqui, durante mais uma festa em Jerusalém, Jesus revelará que ele é o Senhor do sábado e que é igual ao Pai. Reparem, João não está apenas a organizar aqui os acontecimentos de uma maneira cronológica. Ele está a construir uma revelação teológica. Cada sinal aponta para uma verdade maior acerca da pessoa de Jesus. O próprio evangelista João chama esses milagres de sinais, semeia. Um sinal nunca chama a atenção para si mesmo. Aponta sempre para outra realidade maior. Da mesma forma que uma placa numa estrada aponta para uma cidade, para um lugar, os milagres apontam para Cristo. Quem admira apenas os milagres perde o seu verdadeiro significado. Os irmãos entendem? O tanque de Betesda. João continua: ora, existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Durante muitos anos, alguns críticos das Escrituras afirmavam que João inventou este lugar. Eles diziam que não existia qualquer evidência arqueológica. Entretanto, escavações realizadas junto à antiga Porta das Ovelhas descobriram precisamente um complexo de tanques com 5 pórticos, confirmando a precisão histórica do relato de João. Mais uma vez, meus irmãos, a arqueologia não prova a Bíblia, apenas confirma que a palavra de Deus é o que ela sempre afirmou e ela é verdadeira. Mas o detalhe mais importante aqui não é o arqueológico, é o teológico. A Porta das Ovelhas era o lugar por onde passavam os cordeiros destinados ao sacrifício no templo,
quando estudámos Neemias, vocês devem lembrar isto no capítulo 3, versículo 1. Que imagem extraordinária! Perto da porta onde entravam os cordeiros para morrer pelos pecados do povo, encontra-se aquele de quem João Batista havia dito: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João faz isto frequentemente, não é verdade? Ele sempre faz isto. Os lugares possuem um significado espiritual. Tudo aponta para Cristo. Betesda, uma imagem da humanidade. O nome Betesda significa, muito provavelmente, casa de misericórdia. Mas que cena é que nós encontramos nesta casa de misericórdia? João descreve o que é que se passava lá. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Conseguem imaginar a cena? Homens e mulheres na casa da misericórdia, consumidos pela dor, uns cegos, outros incapazes de caminhar, alguns tinham sido carregados pelos próprios familiares para ficarem ali, outros completamente abandonados, dias, meses, anos, talvez décadas. Nenhum deles se podia curar a si mesmo. Este tanque, meus amados, torna-se uma poderosa ilustração da humanidade caída. Espiritualmente falando, todos nós estávamos ali. Uns, é verdade, temos que admitir, mais moralmente respeitáveis que outros. Outros profundamente marcados pelo pecado. Mas todos nós, igualmente incapazes diante de Deus. Romanos 3 declara-nos: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Paulo, nestes versículos de Romanos 3, ele destrói toda a confiança humana. A diferença entre os homens não está em que uns precisam de pouca graça e outros de muita. Todos precisam desta mesma graça soberana do Senhor Jesus. Calvino escreve com alguma profundidade. Ele diz o seguinte: o homem nada possui que o aproxime de Deus. Tudo quanto recebe procede da sua livre misericórdia. É exatamente isto que João está a preparar para nos mostrar. Cristo não veio ajudar pessoas parcialmente incapazes. Talvez elas conseguiam, mas Jesus veio e... Não. Jesus veio ressuscitar espiritualmente impotentes. João prossegue e vai-nos mostrando mais. Ele diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Reparem que João menciona um número específico. Nada no seu Evangelho é por acaso. 38 anos representavam uma vida inteira de sofrimento. Mas este número também desperta a nossa memória lá para o Antigo Testamento. E em Deuteronômio 2,14, Moisés recorda que passaram 38 anos desde Cades Barneia até desaparecer a geração incrédula que recusou entrar na Terra Prometida. Aquela geração permaneceu no deserto por causa da incredulidade. Era um povo incapaz de entrar no descanso prometido por causa do pecado. João parece estar-nos aqui a querer fazer um eco dessa realidade lá atrás. Assim como Israel permaneceu impotente no deserto por causa da incredulidade, este homem permanece impotente durante 38 anos, incapaz de mudar a sua condição. Mas agora, chegou àquele lugar e chegou junto daquele homem, aquele que é maior do que Moisés, maior do que Josué. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que o sábado. Chega àquele que conduz o seu povo
ao verdadeiro descanso. E é aqui que começa a manifestação da graça soberana de Cristo Jesus. Cristo restaura soberanamente o pecador impotente. Versículos 6 a 9. Até aqui João apresentou o cenário. Agora ele leva-nos a nós tomarmos toda a atenção para uma única pessoa. Reparem, havia muitos enfermos naquele lugar, cegos, coxos, paralíticos, mas Jesus dirige-se apenas a um homem. Eu acho que isso deve chamar imediatamente a nossa atenção. Porquê este homem? O texto não nos diz que ele tinha mais fé, não nos informa que ele era mais piedoso, não nos diz que ele clamava mais alto que os outros, não nos diz sequer que ele procurava Jesus. Foi Cristo quem o procurou. Esta é uma das mais belas demonstrações da iniciativa soberana da graça em todo o Evangelho. Jesus busca este homem. Sempre começa com Deus. Nunca começa no homem. João, lá no início do Evangelho, já nos havia dito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mais tarde, no capítulo 6, versículo 44, o próprio Senhor Jesus vai declarar: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A iniciativa pertence sempre a Deus. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Paulo. É assim com cada pecador que é salvo. Antes de nós procurarmos a Deus, Deus procurou-nos. Como escreveu o apóstolo João lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diz-nos a palavra: Jesus vendo-o deitado. E João diz mais ainda: Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Estas palavras revelam duas verdades gloriosas acerca de Cristo. Primeiro, a sua compaixão. Jesus vê aquilo que muitos ignoravam. A multidão via apenas mais um paralítico. Jesus vê uma pessoa. É assim que acontece ainda hoje. O mundo mede as pessoas pela aparência, pela sua produtividade, pela utilidade. Cristo vê o coração. Vê a dor escondida, vê as lágrimas que ninguém conhece, vê as lutas silenciosas. Não há sofrimento que aconteça com o seu povo que escapa ao seu olhar. O salmista, no Salmo 56, versículo 8, ele diz: Tu contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Segundo, revela-nos que mais a onisciência do Senhor Jesus. João afirma que Jesus sabia, havia muito tempo que este homem sofria. Não foi preciso ninguém lhe contar. Ele conhece perfeitamente cada detalhe da vida humana. Reparem que ele conhecia o passado da mulher samaritana, assim como ele conhecia a história deste homem. Nada lhe está oculto. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele vai nos dizer o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que
Que consolo para nós, os crentes. O nosso Senhor nunca age em nosso socorro, em nosso auxílio, baseado numa informação incompleta que alguém lhe deu a nosso respeito. Ele conhece verdadeiramente a nossa condição, quem nós somos e exatamente o que nós necessitamos. Ele pergunta a este homem: queres ser curado? Que estranho. Que estranho, não é? É evidente que o paralítico quer ser curado. Mas Jesus nunca faz perguntas, porque Ele está à procura de informação, meus amados. Ele faz perguntas para revelar o coração. Foi assim com Adão, lembram-se? Adão, onde estás? Será que ele não sabia onde é que Adão estava? Não é porque ele ignorava o paradeiro de Adão, mas porque o Senhor queria levar Adão ao reconhecimento do seu pecado. Foi assim com Elias. Que fazes aqui, Elias? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9. Foi assim com Pedro, lembram-se? Pedro, tu amas-me? Agora Cristo pergunta a este homem: queres ser curado? Ah, meus amados, esta pergunta vai além da doença. Esta pergunta vai confrontar a vontade daquele homem. Meus amados, infelizmente, muitos querem o alívio das consequências do pecado, mas eles não querem deixar o pecado. Querem paz, sem arrependimento. Querem perdão, sem santidade. Querem um céu, sem Cristo como Senhor. Meus amados, a verdadeira salvação não consiste apenas em remover a culpa, ainda que ela o faça. Consiste em transformar a vida. Ryle escreve o seguinte: Cristo nunca remove apenas a miséria do homem. Ele remove também o domínio do pecado sobre ele. A resposta do paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Repare que ele não respondeu diretamente à pergunta de Jesus. Em vez disso, ele vai descrever toda a sua incapacidade. Durante 38 anos viveu preso à mesma esperança frustrada. Toda a sua confiança estava depositada naquele tanque. Pensava que se conseguisse chegar primeiro, encontraria finalmente a sua cura. Quantas pessoas não vivem exatamente desta maneira? Depositam a esperança na religião, na moralidade, no dinheiro, na carreira, na família, sei lá, na ciência, na filosofia, mas nada disso será capaz de curar a enfermidade da sua alma. Isaías já havia advertido lá no Antigo Testamento: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Isaías 55, 2. Infelizmente, meus amados, a humanidade continua a correr para tanques que nunca poderão salvar. Reparem que Cristo não dirige o homem para a água, dirige-o para si, para Ele mesmo, porque Ele é que é a verdadeira fonte da vida. Reparem no poder criador da palavra de Cristo. Jesus declara: levanta-te, toma o teu leito e anda. Que ordem incrível! Vocês não acham? Que ordem extraordinária! Cristo ordena precisamente aquilo que o homem era incapaz de fazer.
Como é que um paralítico se poderia levantar? A resposta é simples. A palavra daquele que comunica. E reparem, havia muita gente, ele dirigiu-se àquele homem. A palavra daquele que comunica, também, meus amados, comunica poder para receber. É por isso que nós acreditamos no quê? Que quando Deus ama alguém, Deus começa uma obra nessa pessoa e essa pessoa recebe poder também para que a sua vida seja transformada. Deus não chama ninguém que depois mais tarde se perde. Os irmãos entendem? Por isso que Paulo lá em Filipenses diz: estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós é fiel para terminar. Não há como. Porque aquele que comunica a palavra, essa palavra também dá poder para lhe obedecermos. Foi assim na criação ou não foi? Esta é a palavra de Deus. Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus não encontrou um lugar onde havia luz já e... Vocês entendem? A sua palavra produz. A sua palavra produziu aquilo que Ele ordenou. Haja luz. E houve luz. Ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a sua palavra fez isso que Ele ordenou. Amém, meus amados? Lembram-se de Lázaro? Lázaro diz: Lázaro, vem para fora. E a sua palavra produziu aquilo que Ele... Amém, meus amados? O morto não pode obedecer. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, comunica vida exatamente, juntamente, vocês entendem, com a ordem. Foi assim a visão do Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37. Não é? Deus pergunta ao profeta: podem viver estes ossos? O profeta diz: sei, Senhor. Tu sabes, vou dizer que não, tu podes fazer, não é? Esse é o pensamento do profeta. Então vai. Fala a palavra. Amém, meus amados? Enquanto Ezequiel profetizava, o Espírito de Deus dava vida àqueles ossos. Da mesma sorte, da mesma forma, meus amados, quando Cristo chama eficazmente um pecador, a sua palavra cria aquilo que exige. Não dá para dizer: Deus chamou-me e não há evidências do poder da palavra na tua vida. Se Deus te chamou, essa palavra que te chamou, se tu ouviste o teu nome, meu amado, juntamente com essa palavra, tem o poder da transformação da tua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua palavra cria aquilo que exige. Jesus ordena fé, e sabe o que é que Ele faz? Ele concede fé. Amém? Amém, meus amados? Não sei se tu já te apercebeste que o novo nascimento acontece antes da fé. Tu só crês porque nasceste de novo. Amém? 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 Ele ordena fé, concede a fé. Ele ordena arrependimento, Ele concede o arrependimento. Ele ordena vida, Ele próprio comunica a vida. Como escreveu Paulo. Porque Deus brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. A mesma voz que criou o universo é a voz que cria nova vida no pecador. A obediência é produzida pela palavra de Cristo. Reparem o que João escreve no versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leite, pôs a andar. João usa esta palavra importantíssima. Ele diz imediatamente. Quer dizer, não houve uma recuperação gradual. Ele não foi à fisioterapia. Não houve um fortalecimento progressivo dos músculos. Não houve ali um período de adaptação. Aquele homem, reparem, não foi um mês. Durante 38 anos, nunca tinha conseguido caminhar. E esse homem levanta-se completamente restaurado.
Isso demonstra, meus amados, que os milagres de Jesus não eram processos naturais, milagrosamente acelerados. Não, nada disso, meus amados. Eram atos criadores. Quando Deus cria perfeito. Assim foi em Gênesis, assim foi quando Jesus deu vista aos cegos, quando ressuscitou Lázaro, assim foi. A perfeição do milagre revela a perfeição do Salvador. A fé não produziu o milagre. Há aqui outro detalhe que merece a nossa atenção, meus amados. João nunca nos disse que aquele homem demonstrou uma grande fé antes de ser curado. Na verdade, ele nem sequer parece saber quem é Jesus. Mais tarde, quando os judeus o interrogaram, ele respondeu: o que me curou? Nem o nome de Jesus ele conhecia. Somente depois de Jesus o encontrar no templo é que isso aconteceu. Isso destrói a ideia tão patente nos dias de hoje, quando eles nos pregam que os milagres dependem da intensidade da fé humana. Porquê é que não foste curado? Não tiveste fé. Este texto de João enfatiza precisamente o contrário. O destaque não está na fé do homem, está na autoridade de Cristo. A causa do milagre não foi a força da fé do paralítico, foi o poder do Filho de Deus. Da mesma forma acontece na salvação. Não somos regenerados porque possuímos uma fé extraordinária. Recebemos fé porque Deus nos vivifica. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvadora é fruto da graça de Deus. Disse Jesus: toma o teu leito. Por que razão Jesus haveria de dizer àquele homem para carregar o leito? Não chegava simplesmente a curá-lo? Nada do que Jesus faz sem propósito, meus amados. O leito era o símbolo da sua antiga condição. Durante 38 anos, aquele leito carregava aquele homem. Agora, era o homem que carregava o leito. Que imagem maravilhosa. Aquilo que antes representava escravidão, tornou-se um testemunho de libertação. É uma parábola da vida cristã. O pecado antes dominava-nos. Cristo libertou-nos. Aquilo que antes nos escravizava já não exerce domínio absoluto sobre nós. Paulo escreve em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É verdade, meus amados. Tu e eu continuamos a lutar contra o pecado, mas já não vivemos debaixo do seu senhorio. Cristo quebrou essas correntes. O leito continua a existir, mas já não domina sobre o homem. Um testemunho público acerca disso. Ao ordenar que carregasse o leito pelas ruas de Jerusalém, Jesus também tornou impossível esconder este milagre. Todos conheciam aquele homem. Durante décadas, tinham-no visto ali, junto ao tanque. Agora, viam-no a caminhar pelas ruas. A transformação era pública. Todos podiam ver. A verdadeira conversão também traz estes resultados, traz evidências. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Como Tiago nos diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Não é a mudança de vida que produz a salvação, é a salvação que produz a mudança de vida. Onde Cristo reina, inevitavelmente haverá transformação. Pode ser gradual, pode haver lutas, mas a graça nunca deixa
o pecador exatamente como o encontrou. John Owen diz assim: a graça que justifica, nós lemos isto a semana passada, é também a graça que santifica. Vamos aplicar isto a nós, meus amados. Antes de avançarmos, talvez nós poderíamos fazer uma pergunta. Quem sou eu nesta narrativa? Eu sei que é muito fácil nós olharmos para este texto e para este homem apenas com uma curiosidade histórica, e é verdade que isto aconteceu. Mas João deseja que tu e eu nos vejamos nele. Sem Cristo, todos nós, meus amados, somos espiritualmente paralíticos. Podemos possuir cultura, educação, religião, uma boa reputação, mas continuamos incapazes de produzir vida espiritual. Nenhuma boa obra poderá regenerar um coração morto. Nenhum sacramento poderá comunicar vida por si mesmo. O que é que queres dizer isso? Porque sacramento, Domingos? Tu seres batizado ou tu tomares a ceia. Isso não pode não querer dizer nada. Vocês entendem? Por isso mesmo. Amém? Nenhuma tradição religiosa consegue remover o pecado da nossa vida. Somente Cristo pode fazer. Jesus disse: levanta-te. E quando Ele chama, quando Ele fala eficazmente ao coração do pecador, o pecador levanta-se para uma nova vida. Talvez possa estar alguém exatamente como este homem. Anos de religião, anos de tentativas, anos de promessas e também anos de frustração. Continua sem paz, sem certeza da salvação, sem uma verdadeira comunhão com Deus. Não sei há quanto tempo vens ao CCD e como é que tu estás. Podes estar na condição deste homem. Quantos anos temos CCD? Há quantos anos tu ouves? Há quantos anos estás connosco? Mas continuas sem uma verdadeira comunhão com Deus. A resposta que a palavra te dá nesta manhã de domingo não é continuares a tentar. É vires a Cristo. Ele continua a chamar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não oferece apenas uma vida melhor, Ele oferece uma nova vida. Conta-se uma história que no século XIX um homem caiu num poço muito fundo. E muitas pessoas passaram e começaram a dar-lhe conselhos. Uns diziam-lhe, cá de cima: esforça-te mais. Outros lançavam-lhe cordas, mas as cordas eram curtas demais para alcançar o fundo do poço. Ninguém conseguia tirá-lo dali. Por fim, chegou alguém que desceu ao poço. Acabou por alcançar o homem, colocou-o nos ombros e trouxe-o para cima. Eu sei que esta é uma imagem um pouco imperfeita, mas ajuda-nos a compreender o Evangelho. A lei mostra-nos a nossa condição, mas ela não nos consegue tirar do poço. A religião até nos pode dar conselhos, mas ela não nos consegue comunicar vida. Cristo, porém, desceu até nós na encarnação. Tomou sobre si o nosso pecado na cruz. Venceu a morte na ressurreição. E ergue todos aqueles que o Pai lhe dá. Como tu sabes muito bem, a salvação não consiste no homem subir até Deus.
consiste em Deus descer até onde tu estás. Paulo, em Efésios, ele vai dizer, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amém, meus amados? Mas este milagre que deveria ter produzido alegria em Jerusalém, transformou-se em revolta e indignação. Um homem paralítico durante 38 anos estava finalmente a caminhar pelos próprios pés. Seria de esperar o quê? Muito louvor a Deus. Seria de esperar adoração. Seria de esperar uma festa. Contudo, os líderes religiosos ignoraram completamente o milagre. Os seus olhos não contemplavam a misericórdia de Deus. Eles viam apenas um homem a transportar uma maca ou um leito no sábado. É aqui que João nos vai expor um contraste dramático. De um lado está Cristo, cheio de graça e de verdade. Do outro está uma religião rigorosa nas suas regras, mas vazia de compaixão. É este o contraste que nós iremos ver dos versículos 10 a 16. Jesus confronta uma religião sem misericórdia. Até este momento, João mostra-nos o poder da graça. Agora mostra-nos a cegueira da religião. É impressionante observar a reação dos líderes religiosos. Durante 38 anos, aquele homem foi conhecido como paralítico. Todos os dias era visto no tanque. Todos conheciam a sua condição. Agora ele anda, está completamente restaurado. A primeira reação devia ser glorificar a Deus. Mas não é isso que acontece. O que é que João escreve? Por isso os judeus disseram ao que fora curado. Hoje é sábado e não é permitido carregar o leito. Que contraste. Eles não perguntaram quem te curou, não perguntaram como é que aconteceu, não glorificaram a Deus. A única coisa que conseguem ver é um homem carregando um colchão. É isso mesmo, meus amados. O legalista possui exatamente esta característica. Ele consegue enxergar uma pequena infração imaginária e permanecer completamente cego diante da manifestação da graça de Deus. Este é o legalista. O verdadeiro propósito do sábado. Para compreender esta controvérsia, precisamos recordar a origem do sábado. O sábado não nasceu no Sinai, nasceu na criação. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou. É importante entender que Deus não descansou porque estivesse cansado. O Deus Todo-Poderoso nunca se fatiga. Isaías 40:28 diz que Deus não se cansa nem se fatiga. O descanso de Deus significa que a obra da criação foi concluída. Ele completou tudo o que fizera e declarou: eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Mais tarde, em Êxodo 20, o sábado torna-se um mandamento para Israel. Era um dia de descanso, de adoração, confiança. Ao cessar o trabalho, o povo confessava que dependia da providência de Deus e não apenas do esforço das suas próprias mãos. Em Deuteronômio 5, o sábado recebe outra dimensão. Além da criação, passa a recordar a redenção do Egito. Israel descansava porque Deus o havia libertado da escravidão. Portanto, desde o princípio, o sábado apontava para as duas grandes verdades. Deus é o Criador e Deus é o Redentor. Mais tarde, o autor aos Hebreus mostra que tudo isso apontava para um descanso ainda maior. Hebreus 4:9. Resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso encontramos em Cristo. Quando a tradição substitui a palavra, meus amados, o problema não está no mandamento de Deus. O problema estava nas tradições humanas. Ao longo dos séculos, os rabinos acrescentaram inúmeras regras ao sábado. A Mishá dedicou um tratado inteiro a definir o que era e não permitido nesse dia. Havia dezenas de categorias de trabalhos proibidas. Carregar um objeto de determinado peso era considerado violação do sábado. Assim, os homens transformaram um dia de descanso numa carga insuportável. Assim é que faz a religião, meus amados. A religião põe um peso. Ainda hoje, na classe de novos membros, eu estava a dizer ao Eduardo e à Maria: a vida que nós temos em Cristo nunca é uma opressão. É sempre uma expressão do que Deus fez em nós. Amém?
Os irmãos entendem? O diabo é que oprime. Como nós já lemos, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados. A opressão é do diabo. O diabo é que oprime. Jesus não. Jesus não. Tudo que nós fazemos, vocês entendem? Não é porque estamos oprimidos, pressionados e vamos fazer aquilo. Não. É uma expressão da obra que aconteceu dentro de nós. É por isso, meus amados, que raramente nós ensinamos comportamento aqui. Vocês entendem? Não, meus amados. Nós ensinamos a palavra. Vocês entendem? Raramente nós ensinamos comportamento. Porque não é uma opressão. Não é um conjunto de regras. É o que vai acontecendo na tua vida. E a obra que Deus vai fazendo na tua vida. Isso vai sendo evidente. Vocês entendem? Isso vai sendo evidente. Isso é uma expressão. Vocês entendem? Nós não fazemos porque os outros fazem. Nós fazemos porque Deus faz em nós. Por isso vivemos desta maneira, praticamos desta maneira, fazemos desta maneira. É sempre uma expressão, nunca uma opressão. Ninguém é obrigado. Eu tenho que ir sempre. Não. Então porquê é que vens sempre? Pergunta a Deus. Porquê é que oras? Porquê é que não oro? Porquê é que lês? Porquê é que não lês? Porquê é que adoras? Porquê é que não adoras? Porquê? Vocês percebem? Vocês entendem? É sempre uma expressão da obra realizada em nós. Amém? A religião põe fardos pesados nos outros. Jesus diz: atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens. Sempre que a tradição ocupa o lugar das Escrituras, meus amados, a religião deixa de libertar pessoas e passa a escravizá-las. Isso permanece hoje em dia. É verdade, podemos defender costumes legítimos, mas precisamos ter cuidado para não os defendermos como se fossem mandamentos. Os irmãos entendem? Quando isso acontece, a consciência dos homens passa a ser governada por regras humanas, em vez de serem governados pela palavra de Deus. A Reforma Protestante insistiu exatamente neste ponto. A autoridade suprema pertence somente às Escrituras. Como escreveu João Calvino, a consciência do homem não deve ser presa por leis que Deus nunca ordenou. Mas a consciência do homem também deve estar cativa às leis que Deus ordenou. Não sei se me fiz entender. Eu acho que sim. A tragédia do legalismo. Observem a ironia do texto. Um homem que não caminhava há 38 anos está agora a andar pelas ruas de Jerusalém. O milagre é inquestionável, incontestável. Mas os líderes religiosos não conseguem alegrar-se com isso. O legalismo produz exatamente isso. Quanto mais rígido o legalismo se torna, menos espaço existe para a alegria da graça. A religião, seu evangelho, cria fiscais da santidade, mas não discípulos de Cristo. Amém? Eu não sei se... Eu acho que já ninguém me vê dessa maneira. Mas vocês veem o pastor como um fiscal da vossa vida? Ter que andar a fiscalizar o que vocês fazem? Oh, meus amados. Oh, meus amados. Não, meus amados. Não, meus amados. Não. O legalismo conhece regulamentos, mas desconhece a misericórdia. Sabe apontar as falhas, mas não sabe restaurar pessoas. Foi exatamente isso que Jesus denunciou lá em Mateus capítulo 9. E de aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Os fariseus valorizavam mais a tradição do que o homem. Cristo valorizou mais o homem. Porquê? Porque ele veio para isso mesmo. Ele veio para restaurar a imagem de Deus no homem. Reparem na resposta do homem curado. O mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Este homem reconhece uma verdade importante. A autoridade de Cristo supera qualquer tradição humana.
Se aquele que lhe devolveu as pernas ordenou que carregasse o leito, essa ordem tem mais autoridade do que todas as interpretações dos rabinos da altura. Ainda que a sua compreensão de Jesus fosse limitada, ele percebe que quem possui poder para restaurar a vida, possui também a autoridade para ordenar a vida. É um princípio essencial para o discipulado. Cristo nunca salva alguém para que continue a governar a sua própria vida. Cristo não te salva e tu é que governas a tua vida. Isso não é verdade. Se tu és salvo, tu não governas a tua vida. Se tu és salvo, Cristo governa a tua vida. Não sei se percebemos todos. Não dá para dizer, eu sou salvo, mas a vida é minha. Não. 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 Se tu continuas a governar a tua vida, tu não és um salvo. Porque tu tens outro Senhor. Cristo te salva para ser o Senhor da tua vida. Para que tu não andes como andavas antes. Percebes? Senão essa é a salvação do quê? Da condenação. Essa é a salvação do quê? Do inferno. Não de ti mesmo. E Cristo veio salvar-te de ti mesmo. Cristo veio salvar-te do que aconteceu no Éden. Tu serás como Deus, quer dizer, tu é que mandas. Lembras-te? Essa foi a conversa da serpente. Mas há pessoas que acham que são salvas e querem governar assim. Eu acho assim. Eu entendo assim. Eu sempre fiz assim. Não, meus amados. Se tu és um salvo, tu não governas mais a tua vida. Também não estou a dizer que é a religião que governa a tua vida, mas é Cristo que governa a tua vida. Também não sou eu que governo a tua vida. Talvez nós, como igreja, podemos ajudar-te a entenderes melhor como Cristo quer governar a tua vida. Não governa a tua vida. Amém? A graça que nos perdoa é a mesma graça que nos governa. Bonhoeffer fala-nos acerca da graça barata. Era um pastor que teve muito tempo preso pelo nazismo. E ele fala da graça barata e ele diz: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina, da comunhão sem confissão. A graça preciosa é o tesouro escondido pelo qual o homem vende tudo o que possui. Percebes a diferença? A graça barata é aquela graça que não faz nada na tua vida. Tu continuas o mesmo. A graça preciosa é aquela que tu entendes que Cristo é aquele tesouro que está naquele terreno em que tu vendes tudo para comprar aquele terreno por causa do tesouro que lá está. Percebes? Amém? Essa é a graça. Jesus diz que amar mais pai, mãe, filhos, casas, tudo, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Conseguimos entender? Amém? Amém, meus amados? Cristo não curou apenas o paralítico. Cristo passou a dirigir a vida deste homem. O que é que os líderes perguntaram? Quem é o homem que te disse toma o teu leito? Tem que ser rápido. Repara a ironia. Não perguntaram quem fez o milagre. Não perguntaram quem mandou carregar a maca. Não. O coração endurecido consegue transformar um ato extraordinário de misericórdia num processo judicial. Isso revela que a incredulidade raramente nasce por falta de provas. Ela nasce de um coração que não deseja submeter-se à autoridade de Cristo. Vocês entendem? Eu não consigo acreditar como tu. Eu não consigo. Vocês entendem? Isso é um coração duro, um coração incrédulo. Vocês entendem? Dizem, mas as Escrituras dizem isto, dizem aquilo. Pois é, mas eu não consigo ver assim. Eu não consigo acreditar assim. O que é que queres? Pois é. É isso. É isso. É um coração duro. É um coração duro. Amém? Jesus já havia dito, no capítulo 3, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O problema nunca foi, como nós temos dito aqui continuamente, a ausência de luz. O problema é sempre o amor às trevas.
Versículo 13, Jesus acaba por desaparecer no meio da multidão. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, porque havia muita gente naquele lugar. Este versículo pode parecer apenas um detalhe, aqui no meio de toda esta narrativa, mas ele revela algo profundo acerca do ministério de Jesus. Jesus não permanece para receber aplausos, não organiza uma multidão, não procura reconhecimento, não transforma um milagre como muitos que nós vemos hoje num espetáculo. O seu propósito nunca foi construir popularidade. O seu propósito era revelar a glória do Pai. Este contraste é impressionante quando nós olhamos para os nossos dias, meus amados. Vivemos dias em que muitos ministérios medem o seu sucesso pelo número de seguidores, pela visibilidade, pela influência. Cristo, porém, faz exatamente o contrário. Depois de realizar um dos maiores milagres em Jerusalém, retirou-se discretamente. Ele não procurava fama, ele procurava cumprir a vontade do Pai. Mais tarde, ele vai dizer: eu não procuro a minha própria glória. Aqui nós devemos aprender uma lição importante, meus amados. O verdadeiro servo de Deus não vive para tornar o seu próprio nome conhecido. Vive para tornar Cristo conhecido. João Batista já havia compreendido esse princípio. Lembram-se? Convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus procura novamente aquele homem. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Reparem novamente de quem foi a iniciativa. Cristo. Não foi o homem que encontrou Jesus. Foi Jesus quem voltou a procurá-lo. Isto revela para nós algo precioso. O Senhor não inicia apenas a obra da graça, Ele também a acompanha. Aquele que salva é o mesmo que santifica. Paulo diz: aquele que começou a boa obra, como eu já vos disse lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. A graça de Deus não é um acontecimento isolado, mas é uma obra contínua. Cristo não abandona aqueles que Ele alcança. Não peques mais, disse Jesus. Bom, estas palavras exigem aqui algum cuidado da nossa parte. Jesus não está aqui a ensinar que toda a doença resulta de um pecado específico, não é? O próprio Evangelho, na cura do cego de nascença, no capítulo 9, nós vamos ver que Jesus diz: nem ele pecou, nem a sua própria família, nem os seus pais. Entretanto, também não podemos negar que Deus, em alguns casos, disciplina os seus filhos. Por exemplo, Miriam foi atingida com lepra por causa da sua rebelião. Ananias e Safira morreram por causa da mentira ao Espírito Santo. Em Coríntio, diz na leitura da ceia, nós percebemos isso, que alguns adoecem e outros morreram antes de tempo por causa de participarem indignamente da ceia do Senhor. Portanto, nós devemos evitar estes dois erros. Tudo é por causa de um pecado ou nada é por causa do pecado. Há doenças que têm a ver com pecado. O primeiro é afirmar que toda a enfermidade é consequência direta. Esse está errado. O segundo é negar completamente que a disciplina de Deus não acontece nas nossas vidas. Precisamos rejeitar ambos. Reparem o que Jesus diz: para que não te suceda coisa pior. Bom, pior do que 38 anos sem poder? Epá. Não é? O que é que pode ser pior? O que é que poderá ser pior? Vocês já viram? Há pior, irmãos. Muito pior. Jesus está a dirigir os olhos daquele homem para a eternidade. A enfermidade física é temporária. O juízo não é. O juízo não é. Cristo ensina que existe uma tragédia infinitamente maior do que qualquer sofrimento terreno. É morrer sem estar reconciliado com Deus. Vivemos numa geração que teme o cancro, a pobreza, a guerra, a morte física, mas fala muito pouco sobre o juízo eterno. Vocês entendem? A pessoa tem medo de um cancro, mas não tem medo de se encontrar com Deus.
E eu não estou a dizer lá fora, na igreja. Vocês entendem, meus amados? No entanto, ninguém falou mais sobre o inferno do que o próprio Senhor Jesus. Não porque tivesse prazer em anunciar o juízo, mas porque desejava salvar pecadores. O amor verdadeiro não esconde a verdade. Eu vou repetir. O amor verdadeiro não esconde a verdade. Adverte. O amor verdadeiro não esconde a verdade. Adverte. Chama ao arrependimento, oferece salvação. A maior enfermidade do homem nunca foi a do corpo. Sempre foi a do coração. O Evangelho não termina na cura. Reparem que Jesus não se contenta em restaurar o corpo. Ele confronta o pecado. Isto distingue uma coisa muito fácil de nós distinguirmos, meus amados. O verdadeiro Evangelho do falso Evangelho. O Evangelho centrado apenas no bem-estar, isso é um falso Evangelho. Cristo não veio apenas melhorar a vida das pessoas. Ele veio reconciliar as pessoas com Deus. Vocês entendem? Não é para as pessoas serem melhores, mais saudáveis, terem mais dinheiro, um bom emprego, uma boa profissão. Vocês entendem? Não foi isso que Jesus veio fazer. Claro que isso envolve, mas não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio reconciliar as pessoas com Deus. O melhor não é tu teres um filho advogado. O melhor é teres um filho salvo. Não quer dizer que não possas ter um filho advogado. Os irmãos entendem? Mas o ideal, para o que é que nós preparamos os nossos filhos? Amigos, para nós preparamos os nossos filhos. Para serem filhos de Deus. É? Será que tu investiste tanto na vida deles como tu investiste pelo ser bom lá na faculdade onde andou? Tem que chegar a uma faculdade. Os meus filhos têm que ir para a faculdade. Nada contra, acho bem. Claro que sim. É bom, não é contra, por favor. Não me entendam. Mas será que tu investiste tanto nisso? Será que eles perceberam de ti tanto empenho nisso como o empenho em tu quereres que eles sejam salvos? Conseguimos perceber isso? Porque a nossa atitude demonstra o que nós queremos. A nossa preocupação demonstra quais são os valores da nossa vida. Os reais valores da nossa vida. Os irmãos entendem? Este homem curou, Jesus curou este homem. Sim, mas ele não ficou por ali. Ele disse, ele confrontou o quê? Com o pecado. Não peques mais. Amém, meus amados? Todos os sinais do Evangelho de João, meus amados, como nós dissemos no início, apontam para uma realidade maior. A água transformada em vinho aponta para uma nova aliança. A cura do oficial do rei aponta para o poder da palavra de Cristo. A cura do paralítico aponta para a regeneração e para a necessidade de santidade. Os milagres nunca foram um fim em si mesmos. Foram sinais que conduzem à fé em Cristo. O testemunho do homem, versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Independentemente da intenção daquele homem, uma verdade se torna aqui evidente. O nome de Jesus começa a ocupar o centro agora da narrativa. O milagre aponta para o Salvador. É assim que deve acontecer também na vida da igreja. As pessoas não devem sair impressionadas com o pregador, com os métodos, com a organização. Devem sair a falar de quem? De Cristo. Os irmãos percebem? Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, diz Paulo, mas a Cristo Jesus como Senhor. A perseguição começa. Os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. É impressionante. Eles não conseguem negar o milagre. O homem está curado. A evidência está diante dos seus olhos. Mesmo assim, perseguem Cristo. Isto mostra que o problema do homem não é falta de evidências. É uma rebelião contra Deus. Faraó viu as pragas acontecerem. E como é que aconteceu no coração dele? Cada vez mais ele se endurecia. É isso, meus amados. Israel viu o mar se abrir. Chegou ao deserto e começou a murmurar. Os fariseus viram Lázaro ressuscitado e disseram o quê? Diz a Bíblia, decidiram matar Jesus. Mas, amados, o pecado cega ao coração. Nenhum milagre por si só produz fé salvadora. Somente a graça regeneradora do Espírito Santo abre os olhos do pecador. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas logo a seguir acrescenta, porque Deus brilhou em nosso coração, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. A mesma luz que brilhou na criação precisa brilhar no coração do homem. Amém, meus amados?
Cristo é igual ao Pai, ele vai acabar por declarar isso, estou mesmo a terminar. Chegamos ao ponto mais elevado deste texto. Aqui vemos um homem restaurado, agora veremos o próprio Cristo revelar quem ele é. Na realidade, este nunca foi apenas um relato sobre a cura de um paralítico. Desde o princípio, João nos está a querer conduzir para esta declaração. O milagre foi simplesmente o palco, a revelação da pessoa de Cristo. Isso sim, é o centro desta narrativa. É precisamente aqui que começa um dos maiores discursos cristológicos de todo o Evangelho de João, que continuará até ao versículo 47. Ele diz: meu pai trabalha até agora. Jesus respondeu aos judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. À primeira vista parece apenas uma resposta sobre o sábado, mas para um judeu do primeiro século estas palavras eram absolutamente extraordinárias. Todos sabiam que Deus descansara no sétimo dia. E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra descansou, diz lá em Gênesis. Contudo, Deus nunca descansou de sustentar o universo. Se Deus suspendesse a sua provisão por um instante, toda a criação deixaria de existir. O sol se apagava, os mares perderiam os seus limites, a terra deixaria de girar, o coração de cada ser humano deixava de bater. O descanso de Gênesis não significa inatividade. Significa que a obra da criação foi concluída, mas a obra da providência continua todos os dias. O salmista declara no Salmo 104: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. O autor aos Hebreus diz no versículo 3 do capítulo 1, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É neste contexto que Jesus diz: meu pai trabalha e eu trabalho também. Ele não afirma apenas que coopera com Deus, ele afirma que participa da mesma obra divina. Aquilo que o pai faz, o filho faz de igual modo. Meu pai, há ainda um detalhe que não pode ser despercebido, não pode passar despercebido. Jesus não diz nosso pai, ele diz meu pai. No Antigo Testamento, Israel podia chamar Deus de pai num sentido coletivo, como pai da nação, mas Jesus utiliza uma expressão singular e exclusiva. Ele reivindica uma relação eterna, única e incomparável com o Pai. João já nos tinha falado disto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não é apenas o enviado de Deus, ele é o eterno Filho de Deus, da mesma essência do Pai. Os judeus compreenderam perfeitamente. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Há quem afirme hoje que Jesus nunca declarou ser Deus, mas repare que João não corrigiu os judeus. Se eles tivessem entendido mal as palavras de Jesus, o evangelista teria esclarecido este equívoco. Em vez disso, confirma que compreenderam exatamente o seu significado. Eles perceberam que Jesus reivindicava igualdade com Deus, por isso decidiram matá-lo. A reação deles demonstra que entenderam a gravidade da afirmação. Não estavam perante um simples profeta, não estavam só à frente de um mestre, nem sequer perante um reformador da religião, estavam diante do Filho eterno de Deus. A igualdade do Pai com o Filho. É importante compreender que igualdade não significa uma confusão. A Bíblia ensina que há um só Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Está lá em Deuteronômio 6. Mas ao mesmo tempo revela que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses. São três pessoas distintas que compartilham plenamente a única essência divina. Eu e o Pai somos um, vai Jesus lá dizer, lá à frente no capítulo 10 de João. E no capítulo 14 ele também vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Esta verdade não foi inventada pelos concílios da Igreja, meus amados. Os concílios apenas formularam em linguagem teológica aquilo que as Escrituras já ensinavam. Quando o Conselho de Niceia confessou que o Filho é Deus de luz, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, estava apenas a proteger o ensino bíblico contra os erros que negavam a divindade de Cristo, o Senhor do sábado. Agora entendemos porque Jesus podia agir daquela maneira no sábado. O sábado pertence-lhe. Marcos registra estas palavras: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Só o legislador pode interpretar perfeitamente a sua própria lei. Os fariseus tinham transformado o sábado numa prisão. Cristo revela o verdadeiro propósito. O sábado nunca existiu para escravizar o homem. Foi dado para o conduzir ao descanso em Deus. Esse descanso encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Resta um repouso para o povo de Deus. O verdadeiro sábado não é simplesmente um dia, é uma pessoa. É Cristo. Cristo é o descanso para a alma cansada.
Santo Agostinho expressa essa verdade de forma memorável. Ele vai dizer: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. A pergunta que João coloca diante de cada um que lê este texto, meus amados, é inevitável. Quem é que é Jesus para nós? Quem é que é Jesus para ti? Se ele é apenas um mestre, ele pode ser ignorado. Se ele é apenas um profeta, pode ser ouvido ou não. Mas se ele é o Filho eterno de Deus, então ele deve ser adorado, ele deve ser obedecido, ele deve ser amado, ele deve ser seguido. Não existe neutralidade diante da pessoa de Cristo. Ele não nos permite colocá-lo ao lado de outros grandes líderes religiosos. Ele exige o lugar que pertence somente a Deus. É exatamente por isso que João escreveu este Evangelho. Ele vai dizer: estes, porém, foram registados para que reais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João não pretende apenas informar, João pretende conduzir-nos à fé. Aquele homem entrou em Betsaida incapaz de dar um passo, saiu a caminhar pela autoridade da palavra. O maior milagre desta passagem não é um paralítico a andar, é Deus ter visitado o seu povo na pessoa do seu filho. O Senhor do sábado entrou na história para conceder um descanso que nenhum tanque, nenhuma religião, nenhum esforço humano pode oferecer. É diante desse Cristo glorioso que agora nós todos somos chamados a responder. Olhamos para este texto de João 5, 1 a 18. Percebemos que esta passagem não é apenas uma história de um homem que voltou a andar. Como eu vos disse no início, e quero terminar assim, é a história da humanidade. Naquele paralítico vemos o retrato de todos nós, espiritualmente impotentes, escravizados pelo pecado, sem forças para nos aproximarmos de Deus, sem capacidade para produzirmos vida espiritual. Um morto não pode dar o primeiro passo em direção à vida. É Deus quem dá a vida. Foi isso que aconteceu junto a este tanque de Betesda. Cristo aproximou-se daquele homem, falou-lhe e a sua palavra produziu aquilo que ele ordenou. Assim acontece na regeneração. O Evangelho não é apenas um convite, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus amados? A voz que disse, haja luz, é a mesma voz que ainda hoje diz ao pecador, levanta-te. Mas esta passagem também nos mostra outro perigo. O perigo de possuirmos religião sem possuir Cristo. Os líderes religiosos conheciam as Escrituras, frequentavam o templo, guardavam tradições. Mas quando Deus se manifestou na sua graça diante dos seus olhos, preferiram defender as suas interpretações, em vez de adorarem o Salvador. É possível estar na igreja, conhecer as Escrituras, conhecer a doutrina, participar da ceia, cantar hinos, servir em diversos ministérios e ainda assim nunca ter experimentado transformação que somente Cristo pode realizar. A ortodoxia sem novo nascimento produz fariseus, meus amados. Sabe o que é um fariseu ou um separatista? Só faz divisões. Vocês entendem? A verdade precisa alcançar não apenas a nossa mente, mas também o nosso coração. Por fim, é claro, João dirige os nossos olhos para Cristo. Ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um operador de milagres. Ele é o Filho eterno de Deus, o Senhor do sábado, o Criador que sustenta todas as coisas, o único capaz de dar descanso às nossas almas cansadas, o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Aquele que, diante de quem todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor. Amém, meus amados? Meus irmãos, a maior tragédia não é morrer paralítico. A maior tragédia é morrermos sem Cristo. A pior enfermidade não é a do corpo, é a do coração. E a pior condenação não é viver 38 anos sem andar, é passar a eternidade separado de Deus. Hoje, o mesmo Cristo continua a falar. A sua voz continua poderosa, continua eficaz, continua a chamar pecadores ao arrependimento e à fé. Lá em Hebreus adverte-nos, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Corre para Cristo, não para uma religião, não para um sistema, não para as boas obras. Corre para Cristo, porque somente Ele perdoa pecados. Somente Ele pode conceder uma nova vida. Somente Ele dá o verdadeiro descanso. Irmãos, vocês que já pertencem a Cristo, nunca se esqueçam
de onde o Senhor vos tirou. Não olhem para o paralítico com superioridade. Olhem para ele como para um espelho. A única diferença entre nós e qualquer outro pecador é a graça soberana. Isso deve produzir humildade, gratidão, adoração e um profundo desejo de anunciar este Salvador ao mundo, que continua deitado junto aos falsos tanques, sem esperança. Eu sei que estou longo, 1h30, mas eu queria terminar orando por todos nós. Convidava-vos a fechar os vossos olhos e inclinarem as vossas cabeças em reverência a Deus. Pai Santo, nós te louvamos porque quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, tu nos deste vida juntamente com Cristo. Obrigado porque a nossa salvação não depende da nossa força, da nossa justiça ou da nossa vontade, mas da tua graça soberana manifestada no teu Filho. Guarda-nos, Senhor, do orgulho espiritual, mas guarda-nos também, Senhor, do legalismo, Senhor, que obscurece a beleza do teu Evangelho. Dá-nos a todos e a cada um de nós um coração humilde, que descanse somente em Cristo, o verdadeiro Senhor do sábado e o único Salvador dos pecadores. Senhor, se entre nós, e tu conheces todas as coisas, ainda há alguém que permanece espiritualmente paralítico, Senhor, fala hoje ao seu coração com a mesma autoridade com que disseste: levanta-te. Que a tua palavra produza arrependimento, fé e vida, Senhor. E que a nossa igreja viva para proclamar a glória do teu Filho até ao dia em que o veremos face a face. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.